Começando mais um podcast Vendendo Maringá, o podcast da cidade de Maringá. Você já sabe, o nosso podcast tem sido referência. Então, como o pessoal aqui da Jovem Pan mesmo diz, o nosso podcast é o que mostra Maringá para o Brasil. É isso mesmo, meu parceiro de mesa, Nelsinho? É isso aí, estamos começando mais um podcast Vendendo Maringá, aquele podcast que sempre traz os melhores profissionais da melhor cidade do país para se viver, que é Maringá, no Paraná. Lembrando que você pode e deve participar com a gente. Temos aí o nosso canal no YouTube, né, @Vendendo Maringá, também no Instagram, né, também @Vendendo Maringá. Isso, no Instagram. Quando a gente estiver com a gente, né, no nosso canal, tem que seguir a gente. Sim, ó, vamos lá então. Ó, tem uma falha nossa, Nelsinho. Eu sou Marcel Sanches Pinto, da Dr. Doc. E você, Nelson meu caro? Júnior, da Engaville Imóveis. Estamos aqui apresentando esse podcast da Vendendo Maringá e aproveitando, falando que esse mês de junho é o mês dos namorados. Nós temos um patrocínio e sorteio, né, Nelsinho? Exatamente. Temos aí um sorteio do Cineflix. Os nossos episódios. Tô sabendo que é um par de ingressos por semana, é isso Dois mesmo? pares. 2! Ô, louco, então você que tá pares de assistindo. Ô, louco meu. E mês de junho, normalmente, é mês de muita novidade, né, no cinema. Não, né? e tem vários. Ó, tem lá o da Galáxia, Guardiões da Galáxia, Velozes e Furiosos, A Pequena Sereia. Então você não percam. Lá o Cineflix está lá. Comente, né? Para você participar é fácil e simples, pessoal. É só você entrar lá no YouTube, no canal Vendendo Maringá e fazer um pequeno comentário. Qual é esse comentário, meu amigo? É o seguinte, aqui a gente sempre faz uma pergunta, né? Por que Maringá é diferente? Por que você acha que Maringá foi escolhida por muitas vezes a melhor cidade do país para se viver? Por que Maringá é diferente? Os melhores comentários ganham. Sem dúvida. E só que você tem que escrever aqui no comentário, aqui no vídeo mesmo, onde você está assistindo aí. No YouTube, tá, pessoal? Exatamente. Então você vai ter que entrar no YouTube, passar lá, bater um sininho. Também. Dá um sininho, segue a gente, acompanha a gente pelas redes sociais. Exatamente. E lembrando, pessoal, que esse episódio também é uma parceria com a Central Imóveis, Central de Negócios Imobiliários. E hoje trouxe uma convidada ilustre. Ilustre, especialista no assunto que e referência em Maringá e região. É o seguinte, Marcelo, hoje eu vou ficar quieto, porque vocês dois vão conversar. Vocês conhecem tudo desse assunto. Depois de vez em quando. Mas é bom, né? De vez em quando só vem só os teus parceiros. Agora tem parceira minha aqui, pô. Excelente. Lembrando, pessoal, também, @Central Imóveis, Central de Negócios Imobiliários, onde tem ali 29 imobiliárias e 2 construtoras, que são aí as maiores construtoras, algumas das maiores construtoras imobiliárias de Maringá, todas lá na Associação Central de Negócios Imobiliários, Central Imob. Você pode entrar lá em www.centralimob.com.br, você vê quem são as imobiliárias. Sempre tem lá suas imobiliárias que têm certeza de confiança e vários imóveis, vários lançamentos, enfim. A Central tem sido referência e tem sido exemplo para o Brasil todo. Maringá, como sempre, sendo diferente. Nós estávamos conversando aqui com a nossa convidada nos bastidores, dizendo como Maringá é diferente, né? Então, onde a gente vai, a gente vê que Maringá é diferente. E um obrigado à Central de Negócios Imobiliários por estar acreditando no projeto Vendendo Maringá e sempre apoiando isso daí e trazendo pessoas mais que especiais. Então, eu acho que agora a gente podia apresentar essa nossa convidada. Você viu com o meu look novo, né? Hoje sem boné. Sem boné. Trouxe um boné do Maringá, mas vai sem boné mesmo. Look novo por quê? Tem aí um novo patrocínio, alguém que vai incentivar nós aí a pôr mais cabelo. Então você é um homem aí que tá pensando em pôr cabelo, assim como eu coloquei o implante. Então, tem novidades daqui uns dias, logo aqui. Vamos conversar sobre isso e novos sorteios em breve. Sim. Sempre vai ter sorteio, pessoal. Então, esse mês, é cinema. Mas o mês que vem tô sabendo que vai ter Só que pizza, tem que hein? comentar, né? Pizza, Nelson? Pizza? Sorteio de pizza. Aí é bonito, hein? E o pessoal do Emagrecentro não vai gostar. Nossa, não vai gostar da gente. Vai ficar bravo com a gente. Mas vamos lá. Eu gostaria que você apresentasse ela pra gente. Muito bem, vamos aqui. Hoje estamos com a Luciana Fontinhas, que é da Fontinhas Assessoria, que, assim, hoje é uma satisfação tê-la aqui com a gente, Luciana, com quem a gente já teve o prazer de trabalhar bastante, né? Se relacionar bastante profissionalmente, lá pela Engaville. E seja bem-vinda a Vendendo Maringá. Obrigada, agradeço ao Marcel, agradeço você, Nelson. Estou aí, coração aberto para... Vamos lá, o que Maria. vocês precisam saber, o que vocês querem saber, perguntem tudo. Ô, Luciana, primeiro, lógico, muito bem-vinda ao nosso
programa. Obrigado por aceitar o nosso convite, estar aqui presente nos estúdios da Jovem Pan. Agradecimento da Jovem Pan também, por tudo que tem feito, uma parceria muito boa. Isso. E, como sempre, a gente começa a entrevistar as pessoas querendo saber um pouquinho, voltando às origens, né, Nelsinho? Exatamente. Voltando um pouquinho, querendo saber quem que é a Luciana, de onde ela veio, onde ela nasceu. E eu queria saber de você, se você realmente é de Maringá, ou você comprou Maringá e hoje mora em Maringá. Então a gente queria saber um pouquinho onde você nasceu, onde você foi, a tua infância, se foi em Maringá. Foi criada. Foi criado, porque muitas pessoas conhecem a Luciana de Maringá, dos negócios, né? Mas será que sabem da onde a Luciana veio, o que ela realmente, qual é a formação dela, da onde ela vem a bagagem, por que ela tem essa bagagem? Exatamente. Então é isso que é a dúvida que o pessoal que está assistindo a gente quer saber um pouquinho sobre a Luciana. Então, vamos lá, Luciana. Conta aí para nós. Todo mundo me conhece, a maioria que me conhece sabe que eu não sou daqui, eu sou de Curitiba, mas vou revelar algumas coisas, né? Opa, hoje aqui. Entre aspas, né? Não sou nascida em Curitiba, eu nasci numa cidadezinha aqui no acho que leste, né? Oeste, né? No Paraná, Capitão Leandro das Marques, onde eu não conheço, nunca voltei nessa cidade. Mais. Saí de lá com 9 meses, fui para Curitiba e lá vivi mais de 30 anos. Mas seu pai morava lá, vocês... Meu pai é mineiro, né? A minha mãe é do interior do Paraná. Nascemos lá, tenho 4 irmãos que nasceram em Assis Chateaubriand. E aí fomos morar em Curitiba. Mas a família era da região ali, então do oeste ali, né? Na verdade, meu pai tinha um sítio lá, né? Onde eu nasci. A segunda revelação, eu não nasci em hospital, nasci em casa. Mas era de uma família muito humilde. Então eu nasci em mão de parteira, que hoje é super chique, né? De doula, um monte de coisa. Parto humanizado. Então, sou de uma família de 6 irmãos, né? Somos 5 mulheres, pense em um homem, um bendito fruto. E ele é o mais novo ou não? Não, ele é o do meio, assim. Então, nós somos em 6 irmãos. Porque às vezes tinha tentado bastante até ter um homem, né? Acontecia também. Eu tenho um irmão que é falecido, né? Que foi o primeiro, mas... Você tem quantos irmãos, Lu? No total somos 7 e 6 vivos. Sim. Né? E aí fui para Curitiba muito pequena, me criei lá, estudei lá, fiz faculdade lá, sou formada em administração de empresas. Conheci Maringá através do meu esposo, primeiramente, né? Meu marido é nascido em Maringá, Márcio Fontinhas. Estudamos junto, Estudaram lá em Curitiba? Fizemos o 2º grau junto e a faculdade juntos. E hoje somos sócios da Fontinhas. Que legal. 25 anos de casado, mas uns 100 anos junto ali, se for somar tudo. Muita coisa, assim. Então, você ficou em Curitiba, você se formou em administração de empresas lá em Curitiba, foi isso? Toda a minha formação escolar, profissional é de Curitiba. Entendi. Né? Fui para lá com 9 meses. Lá eu estudei, meu primeiro emprego foi lá, trabalhei em várias áreas. A família foi para fazer qual atividade, assim, teu pai? Meu pai vendeu o sítio mesmo, né? E fomos para a cidade tentar a vida lá. Começar a vida lá em Curitiba. E aí meu pai, hoje não está mais entre nós, né? Mas sempre foi muito batalhador, trabalhar muito, minha mãe também. Então, assim, é uma família que tem uma história muito bonita de trabalho, assim, sabe? De valorizar as coisas. Eu falo que hoje, quando eu passo algo para o meu cliente, eu penso muito na minha história de vida. Porque é muito importante às vezes você tem um bem e aquele bem é algo tão importante para você que às vezes as outras pessoas não percebem isso. Então, eu tento tratar muito essa base, né, da minha família, que é as pessoas, o ser humano, o respeito sempre. E tudo que você faz com respeito, a vida te traz de volta. Sim. Então, gosto muito de Curitiba, sou apaixonada por Curitiba. Eu amo, chego lá, vou comer cachorro-quente com vina, tá, gente? Lá não é salsicha. Se você chegar hoje lá em Curitiba e pedir 2 salsichas, ele vai ficar te olhando. Vai demorar poucos segundos. Então, pessoal, o que é vina? Conta pra nós aí, Luciana.
É a famosa salsicha, mas não adianta as brigas. Lá é vina. Lá é E outra, vina. antigamente não tinha Eu não prensado, sabia, não. eu não sabia, tinha não. prensado lá em Curitiba, não. Não Agora sabia tem, aquela agora famosa tem. propaganda que o curitibano chega no Rio de Janeiro e fala: eu quero um cachorro-quente com 2 vinas. O cara não Vina. entende, ele fala: eu quero um cachorro-quente com 2 vinas. Você nunca viu essa propaganda? Mudou o sotaque. A vina continua. A Vina continua, porque para nós então é uma cidade Que muito legal. bonita, muito esforçado. O curitibano ele tem aquele viés de ser o profissional, muito cobrado. O curitibano é muito exigente e isso, como profissional, eu falo que a minha bagagem vem muito disso, dessa cobrança, dessa exigência da cidade. Sim, é uma cidade mais exigente no sentido de você, para se destacar, você tem que estudar muito, você tem que ir atrás, tem que... Isso em todos os lugares, mas Curitiba, por ser uma capital, ela tem muitas oportunidades e muita gente procurando oportunidades. Então, assim, é muita concorrência e isso faz com que você se especialize, né? Quando eu cheguei aqui, eu senti uma dificuldade assim. Eu estudei com o Marcel. Eu estudei com o Nelsinho. Acontece Eu mesmo. sou amigo do prefeito. Lá em Curitiba não existe isso. É, capital. Lá é assim, qual que é a tua referência? Quem que você atende? Quais são os seus principais clientes? Quanto tempo você está no mercado? Então, isso faz com que a gente está sempre se aprimorando, né? Então, eu agradeço muito a Curitiba por essa oportunidade que eu tive lá do embasamento do meu trabalho e tudo mais. Que legal, que legal. E aí você trabalhou lá já nesse ramo que você está hoje? Ou O que teve você alguma coisa? lá em Curitiba você chegava a exercer que função lá? Você formou em administração de empresa, lógico. Eu formei em administração, mas a minha base é banco, né? Trabalhei muitos anos em banco, no Banco Itaú. Você Foi chegou lá, a trabalhar no banco. Trabalhei muitos anos. Certo. De lá eu saí para abrir minha empresa. Entendi. Né? Eu conheci. Que banco você trabalhou? Qual foi o trabalhei primeiro banco que você trabalhou? Você lembra? O primeiro banco que eu trabalhei, que eu não sei se era chamado de banco, faz muito tempo, Banco Cacique, que era de São Paulo. Sim. Esse foi o primeiro banco que eu trabalhei, mas trabalhei em loja, Cacique era trabalhei em Casas Bahia? Acho que era supermercado. Casas Bahia, né? Trabalhava em Casa Cacique, acho que tinha uma coisa. A gente sei. trabalhava na financeira, né? Isso. Reportava São Paulo, mas lá eu fiquei pouco tempo, já trabalhei em... Aí, quando eu saí de lá, eu trabalhei em loja, já trabalhei na parte de financeiro, já fiz bastante coisa. E quando eu comecei a fazer faculdade, eu falei, não, eu quero algo diferente. E fui buscar uma proposta que tinha para o Banco Itaú como analista de crédito. Já tinha trabalhado também como analista de crédito na Cacique, né? E aí tive essa oportunidade, graças a Deus, foi ali que começou a minha história dentro do sistema financeiro. Imobiliário depois, né? Mas inicialmente sistema financeiro como um todo, né? O Banco Itaú me proporcionou isso. Logo quando eu entrei, fiquei um pouco tempo no veículos e já fui para o imobiliário, que foi onde veio minha paixão, quando eu me identifiquei. Então, eu por muito tempo trabalhei no operacional do banco. Foi onde eu tive toda a oportunidade de conhecer a base do crédito imobiliário. Foi quando o Itaú começou a investir nesse produto. Por quê? Hoje você fala em financiamento imobiliário, você pensa o quê? Caixa Econômica Federal. Sim. E naquela época, lá em 2006, era muito forte, né? Esse banco. Meu primeiro financiamento da minha casa eu fiz pela Caixa Econômica Federal. E tinha pouca alternativa, né? Assim, porque Perfeito. os bancos particulares, né, os privados, eles não abraçavam muito essa ideia, né, do financiamento bancário. Perfeito. E o pior ainda, né, a Caixa também não tinha dinheiro para o ano todo. Né? O financiamento chegava um momento em que acabava. Quem conseguiu, conseguiu. E aí você ficava, às vezes, né, principalmente algumas construtoras, algumas incorporadoras, ficava até o restante do ano sem ter um financiamento imobiliário. Nossa, o Nelsinho da minha época mesmo. Mas quem trabalha ali só um tempinho, né? É bom falar isso, porque assim, o Brasil hoje, ele vê o crédito imobiliário como algo muito bom. Então, vamos focar nessa época, 2006 a 2008, foi quando eu entrei também. O Banco Itaú, o Santander, o Bradesco, eles criaram células gigantes de crédito imobiliário. Então, a gente começou, eu participei do trabalho do Itaú, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. O que é isso? Mapear, levantar
condições, quem eram os clientes, fazer os cadastramentos nas imobiliárias. Então, a gente participou de tudo isso. Para mim, foi uma escola. A gente ia para São Paulo todo mês, fazer treinamento, entender o produto, porque eles lá já dominavam, né? São Paulo sempre é o piloto de tudo. Então, Sim, Itaú começou o piloto em São Paulo e foi estendendo. Então, tinha plataforma em Curitiba, que atendia a região sul, tinha plataforma em Goiânia, tinha plataforma em Recife. A gente se encontrava com todo mundo lá, entendia do produto. E nisso, eu ainda na parte ADM, né? Aí recebi a oportunidade de ir para o comercial. Primeiro você fica meio resistente, será que, né, que é isso mesmo? Aí quando eu fui para a parte comercial, aí foi onde eu me descobri mesmo. Se identificou, falou, agora eu tô no trilho. Tô no trilho. Foi onde eu consegui olhar no olho do cliente. É diferente de você atender o cliente, olhar, entrevistar ele, conversar com ele. É engraçado que acho que às vezes, né, Marcel, a gente entra numa questão de... quando você está se relacionando e você está nessa parte comercial, você começa a tratar além dos números, né? Você começa a trabalhar com o sonho, com as perspectivas, com as necessidades. E talvez por isso também você acabe se identificando com aquilo lá. E falar assim, poxa, é mais do que simplesmente uma relação comercial ou uma relação de fomento. Quando você consegue realmente, verdadeiramente ver a história por trás do papel, você consegue se dedicar mais naquilo que você faz. E isso é uma coisa assim que eu sempre tive. Por exemplo, quando, né, bem nessa época, foi muito aprendizado, porque nós tínhamos uma grande, né, concorrente, que era a Caixa Econômica Federal, que é onde a gente aprendia, onde a gente tinha que conhecer, né, os nossos concorrentes, e trabalhar com taxas muito mais altas que a Caixa. Então, você tinha que realmente estar ali se destacando com o trabalho, com um monte de coisa. Tinha que ser diferente, né? Tinha que ser diferente. Porque se na taxa não estava dando competitividade, tinha que ter alguma coisa ter algo que diferente para oferecer. Ou uma agilidade, ou um relacionamento diferente por ser do banco. E aí, logo depois, 2009, 2010, foi onde estourou, todos os bancos saindo, tendo processos, rodando o Brasil inteiro e aumentando esse volume. Foi quando eu conheci Maringá. Eu recebi uma proposta, né? Como que eu cheguei em Maringá, né? Não é só porque meu marido mora aqui, não foi uma questão pessoal vir para Maringá. Eu tinha uma proposta dentro do nosso escritório, lá em Curitiba, de expansão. Então, tinha consultor em Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Você já Londrina. Tinha saído do banco? Não, estava no banco ainda. Eu estava no projeto de expansão de financiamento imobiliário do Banco Itaú, que começou em 2006 e explodiu em 2008, né? 2008, 2009, 2010 foi onde os bancos realmente conseguiram voltar o olhar, como o Nelson falou, né? Antes era só a Caixa, aí começou a voltar o olhar todos os bancos por crédito imobiliário. É isso aí. Foi aonde o mercado imobiliário no Brasil, né, deu a oportunidade de atingir empresários, atingir a baixa renda, a média e a alta renda, porque se pulverizou, né? Sim. O financiamento. É que às vezes o pessoal não lembra, né, Luciano? Porque o banco ele era muito mais voltado assim para às vezes algum crédito pessoal, né? Sim. Às vezes veicular já era um pouco bem difundido, bem mais difundido, né? O agro em alguns bancos. Isso mesmo. Né? E às vezes pessoa jurídica, alguma coisa assim. Mas até hoje o agro ainda um pouquinho. Mas essa questão do imóvel bem, foi ali que tudo recente, começou, né? Uns 10, 12 anos aí, que realmente os bancos conseguiram ver que é um produto bom e os clientes começaram a ter outros olhos, né? E também ter mais acesso, que eu falo. Porque antigamente não tinha-se muito acesso ao financiamento. E o produto melhorou muito, evoluiu muito. Fez com que fomentasse esse negócio hoje. Antigamente, quando a gente fez o primeiro curso lá, falava-se que a gente ficava em países, abaixo de países como Argentina, Chile, em termos de pessoas que tinham imóveis, né? Sim. De renda do PIB lá, proporcionalmente, nós tínhamos 3% de pessoas que tinham imóveis próprios no Brasil. Nós perdíamos países assim, bem inferiores ao Brasil em termos de renda per capita e tudo mais. Hoje não, hoje a gente vê que a gente está conseguindo mudar essa realidade. Hoje uma pessoa que ganha uma renda familiar de 3, 4 mil consegue comprar um imóvel. Sim. Então isso eu acho que é um orgulho. Assim. Legal. Estamos no caminho certo. Precisamos melhorar, mas estamos no caminho certo. Você pegar como os Estados Unidos um exemplo, né, que a gente sempre usa em alguns países do primeiro mundo, mas os Estados Unidos é normal a pessoa comprar a sua casa hipotecada o resto da vida, né? Fica lá, faz lá os 30 anos, né? Mais ou menos isso. E é normal a pessoa já comprar com essa hipoteca. E lá até então tinha sido uma referência pra gente no Brasil,
como um dos... a taxa mais baixa que tinha, né? Sim, Chegou até ser 2% ao ano. Hoje já subiu um pouquinho, já está uns 6, 7 nos Estados Unidos, acho que está. Eu acho que em termos de oportunidade, o financiamento traz isso muito forte no Brasil, né? Sim. Tem vários produtos que consegue contemplar, mas o financiamento ele é efetivo, né? Você paga já morando dentro do produto. Então isso é coisa rápida, né? Sensacional. E aí Maringá veio como um presente para mim. Eu fui designada pela minha chefe na época do Banco Itaú para abrir a região, porque Londrina já tinha, né? Era muito forte. E aqui a região era muito rica, né? Em renda per capita e tudo mais. Então a gente veio fazer esse trabalho para cá. Foi aí que conheci Maringá, através do banco. Fiquei ali ainda 2 anos. 2010. Finalzinho de 2010, começo de 2011. Eu fiquei aqui e daí, né, para minha grata surpresa, depois de 11 anos, descobri que estava grávida do meu segundo filho, né? Eu tinha um filho já de 11 anos, que é o Leonardo, né? E aí estava grávida do Fefe, logo fiquei aqui por uns 10 meses, 11 meses, daí saí para ganhar o nenê. Quando eu voltei, recebi uma proposta para voltar para Curitiba, porque a gente precisava fazer um treinamento lá, muita gente tinha saído, e eu era uma das mais antigas da plataforma e fui convidada a voltar para Curitiba para continuar esse trabalho de treinamento, tudo lá. Isso tudo pelo Itaú? Tudo pelo Itaú. Voltei. Só que aí quando eu voltei, como diz, né, bebeu da água ali do Maringá. Bebeu da água do Maringá. Do Maringá, do Mar de Ingá ali, e... Aí não aguentei, né? Fiquei 8 meses lá. Por mais apaixonado que você seja por Curitiba, Maringá ainda bateu mais forte. É porque assim, Marcel, chega uma hora na sua vida que você começa a colocar prioridades. Correto. Então eu tinha... A vida é assim, né? 2 prioridades. A vida nossa são prioridades. São prioridades, mas às vezes você demora para identificá-las. Isso. Então chega um momento que você começa a identificá-las, né? E muda, e tá tudo bem. Hoje é uma prioridade, tu é uma... Isso. Hoje tua prioridade é ter mais cabelo. Isso aí. Daqui 2, 3 anos vai ser outra. E tá tudo bem. E isso que é legal do ser humano, é ele poder ter essa mudança. Sim. Antes eu queria o quê? Crescer dentro do banco, ter oportunidade, vir para uma cidade nova, aprender, crescer. Aí eu vi que como era importante você ter qualidade de vida. Sim. Eu conheci qualidade de vida em Maringá. Porque Curitiba é maravilhoso, gastronomia, infraestrutura, logística, mas estudo, conhecimento, cursos, muita gente sai daqui para ir fazer faculdade lá, mas a qualidade de vida não se compara, né? A qualidade de vida do maringaense é muito boa, né? Você que está ouvindo sabe disso. Aí eu resolvi juntar as 2 coisas ali, que era a minha prioridade no momento. Qualidade de vida, porque eu tinha uma criança de 1 ano e um de 12, e o sonho de empreender. O mais velho se adaptou bem aqui quando você veio? Sim. Tem isso Graças também, né? A Deus. Mas ele é assim, você falar com ele hoje com 23 anos, é curitibano assim, leite, 10, ele é bem... Ele foi pra lá? Ele estudou aqui, se formou aqui em Maringá, hoje é formado, já trabalha há quase 4 anos na área de informática, trabalha numa empresa lá em São Paulo, mas tá home office aqui em Maringá. Mas a formação dele foi toda em Maringá, né? Mas começou ele já na tem o sotaque de Curitiba. Total. Você fala com ele assim, parece que ele nunca saiu de lá. Ele tem gosto de Maringá porque ele tem essa questão do relacionamento de pessoas, né? Meu filho, ele tem muito isso. Sem dúvida. Então... E aí você veio pra cá e daí você voltou já pensando em ter a tua própria empresa ou buscar alguma coisa? Quando eu voltei com uma oportunidade, né? Na época o Márcio tinha acabado de sair da BV Financeira, ele trabalhou muito tempo lá. E eu falei assim, nossa, Curitiba é a terra das oportunidades, vamos sim, né? Vou voltar com o meu emprego, ainda vou voltar trabalhando na região, enfim, fazendo o que eu gosto e o que eu sabia fazer. Mas quando eu cheguei lá, eu não programei não, né? As pessoas perguntam muito assim, como que você faz, assim, como que você programa? Você se imagina daqui 5 anos? Eu sou uma pessoa que eu vivo muito hoje, assim, no sentido de fazer as coisas assim. Eu tenho uma programação, porque eu sou uma pessoa muito organizada nas coisas que eu faço, mas ao mesmo tempo eu não sou sonhadora. Meus pais me ensinaram que você não sonha muito alto, você sonha onde você pode alcançar. Então, o degrau que eu coloco na minha vida é atingível. Então, quando eu cheguei lá, eu falei, não, vou abrir uma empresa que não sei o quê.
Eu falei, o que eu posso fazer para ter essa qualidade de vida que eu acabei de perder, porque eu fiquei 8 meses lá, você já vê que você fala, meu Deus, frio, tudo é longe. E o que eu posso fazer para melhorar o meu serviço? Porque eu cheguei num ponto no Itaú que eu queria mais. Eu queria poder fazer do meu jeito, queria poder fazer diferente. Eu estava com essa necessidade. Aí eu coloquei um degrau que eu pudesse atingir. Falei, vou voltar para Maringá. E vou me abrir minha empresa lá. Gente, pelo amor de Deus, nada contra os bancos. A gente sabe quanto que fomenta a nossa economia e faz. Só que, de fato, às vezes tem algumas coisas que você fica engessado. Que você poderia fazer um pouco mais, mas você tem as regras. Regras, né? Como toda empresa, né? E metas. E metas e tudo. E acho que é isso que pesou muito também na sua mudança para Maringá, né? Porque eu vejo você falando, lógico, reflete na minha esposa, mas a gente vê porque, assim como você é ex-bancária, a minha também, e a prioridade naquele momento foi a família da minha esposa de sair do banco. E você também, na época, eu acho que você com um filho pequeno, lá em Curitiba, frio, longe, e com criança pequena, você falou, poxa vida, eu acho que vou voltar para Maringá para poder criar o meu filho. Tinha um ano você falou, né? Em novembro ele fez 1 ano e em janeiro eu estava aqui em Maringá de volta. Então, acho que é mais ou menos isso que você colocou como prioridade naquele momento. Pensou, acho que na família, né? Também um pouco mais de flexibilidade, né? Sem dúvida. Só que também, acho que para ela também foi muito difícil ela saber que ela tinha uma coisa certa, né, com o banco. Porque, querendo ou não, o banco, ao mesmo tempo que ele tem esses problemas, Nelson, tem outros que tem os benefícios. Sim, muitas vantagens. Claro, você ganha benefício para o seu filho, você ganha o Vale Alimentação, que são produtos que antigamente, hoje eu não sei como tá, que complementava muito o salário, né? Ainda mais um salário não sendo machista, mas um salário que naquele momento, para uma mulher, é um salário muito bom. E compatível, né? Não, se for por salário, eu não tinha saído do banco, eu ganhava muito bem. É trabalhava lá há mais de 7 anos. Nunca trabalhei em agência, sempre fui reportada em alçada, né? Então eu sempre trabalhei para São Paulo. Em termos de salário, não posso reclamar. O banco paga muito bem. Sim. Pagava, hoje não sei como que está. Benefícios não tem como comparar. Mas daí você tem que pôr prioridades na sua vida. É o degrau, onde você quer. Às vezes, para você poder atingir o que você quer, você tem que abrir mão de algumas coisas, né? E ao contrário, assim, não discordando, mas colocando um ponto de vista um pouco diferente. Quando eu falei para minha mãe, né, que eu ia voltar para Maringá e ainda ia abrir uma empresa, ela falou, você tá louca? Aqui eu posso ajudar você a cuidar do seu filho. Sim. E como que você vai para lá sem ninguém? Porque apesar do meu marido ter nascido aqui, ter alguns parentes aqui, não tinha meu pai, minha mãe, meus irmãos, ou minha sogra, pessoas mais próximas no sentido que pudesse me ajudar a cuidar dos meus filhos. Mas aí eu acho que entra a história da pessoa, a essência. Aquilo me chamou no meu coração, aquilo chamou no meu coração e aí entra a questão da parceria, né? Você falou assim, saber um pouquinho da Luciana além da empresária, né? Aí você chega no teu marido e fala assim, tô com essa ideia. Aí você tem 2 a 1, ou ele vai te apoiar ou ele vai te segurar. Então ele me apoiou demais, ele falou, eu acredito em você. Eu falei, nós damos um jeito com o Felipe, tem o Felipe e o Leonardo, nós vamos conseguir, né? E eu acreditei muito nisso, então eu tive um apoio familiar muito grande, né? Do meu filho, do meu marido, para a gente poder trilhar esse caminho. E confesso que quando eu voltei, assim, eu falei, meu Deus, e agora? Voltei. Fiz o acerto no banco, saí do banco, graças a Deus saí pela porta da frente até hoje. Muito bem... muito relacionamento que eu tenho com o Banco Itaú, com as pessoas de lá. A pessoa sai do Itaú, vai para outros bancos e continua vindo me contactar. Então, isso é uma coisa que eu agradeço demais ao banco, a oportunidade do conhecimento que eu criei dentro do Banco Itaú. E ali surgiu a minha história do imobiliário. Então, quando eu cheguei em Maringá, eu não fui recebida de braços abertos, né? Porque eu não sou daqui, eu sou uma pessoa de fora, que o pessoal me conhecia pelo Itaú, fiquei 2 anos aqui, então o pessoal me conhecia, sabia, né, que eu era a Luciana do Itaú. Tinha referência. Eu tinha uma referência, mas eu tive que trilhar o meu caminho. Quem que é essa Luciana que está chegando aqui? Quem que é essa Luciana que está chegando aqui? É do Itaú. Então tá bom. Era mas mais eu ou acho menos que também, isso. ainda mais nesse ramo do imobiliário, às vezes você tinha que mostrar também alguma coisa diferente e ainda, né, conseguir um espaço, uma brecha em alguma coisa, porque já tinha as pessoas que faziam, já tinham lá vamos dizer, os correspondentes de
de confiança daquela determinada imobiliária, daquele determinado corretor, enfim, tudo isso. Perfeito. Quando eu fui sair, eu recebi várias propostas em Maringá mesmo, que eu fui anunciar a minha saída, e aí a minha mãe e outras pessoas falam minha mãe, porque assim, foi muito forte para mim, né, mas por que você não faz aqui o que você quer fazer lá? Eu falei, porque aqui eu vou ser mais uma. Porque o que eu queria fazer em Maringá, em Curitiba era normal. Sim. Em Londrina era normal, em São Paulo era normal, que era vir com uma ideia de um serviço diferenciado, de assessoria, de multibancos. Lá, todo o correspondente ele é multibancos, né? Todos não, mas a maioria, vamos pôr assim. Então, eu juntei, lembra do degrauzinho? Eu falava assim, o que pode ser de bom? Relacionei, sabe aquela listinha? Os pontos fortes, os pontos fracos? Funciona, gente, pode fazer que funciona. E qualidade de vida, então, era só pontos fortes, né? Sim. E a saudade do pai e da mãe, mas quando eu voltei, né, para morar definitivo aqui, nós colocamos metas, né? Nós, eu e meu marido, assim, então, de vir visitar minha mãe sempre. Sempre quando o coração, que nem agora. Depois de amanhã eu já vou visitar minha mãe. Uhum. Então, eu moro longe, mas eu me permiti a ter esse momento com a minha família, né? Os pais moram onde? A minha mãe mora em Curitiba. A mãe ficou lá. A mãe mora lá, mas meu pai já é falecido. O pai faleceu, você falou. E minha sogra hoje mora comigo, mas os irmãos do meu marido também moram em Curitiba. Só moram os tios dele aqui, nascido aqui, mas os parentes meus próximos moram em Curitiba. Entendi. Então, quando vai pra lá, tem que visitar bastante gente. Filho, já faz almoço na casa da minha mãe, daí já reúne todo mundo. Já vai, todo mundo já pra... melhor coisa. E bom aí demais. Surgiu essa... Quando dá uma brecha, tem que ir lá visitar a mãe, né? Não pode perder esse vínculo. Eu falo assim, as pessoas falam assim, não tenho tempo. Sempre tenha tempo para as pessoas que você ama. Na verdade, a questão não é... Manhã, né? Na verdade, não é questão de não ter tempo, é questão de você não dar prioridade. Uhum. São coisas diferentes, né? Porque... Você costuma falar, eu não tenho tempo para fazer isso, não tenho tempo para fazer aquilo. É porque você não deu prioridade. Voltamos à prioridade, né? Você não deu prioridade. Tem um amigo meu, ele me dava um exemplo, né? Eu falava, você ama teu filho? Eu falei, tá, você não tem tempo para fazer academia. Aí eu falei, não. E se eu prender teu filho e falar, você só vai fazer academia eu só vou soltar teu filho se você for fazer academia hoje. Você arruma tempo? Claro. Na hora, né? Claro. Então, como é que é isso? Porque só não deu prioridade. É lógico que ele pegava né? Ele deu um exemplo bem... É igual aquele que a gente Mas fala não é que você não tem tempo, é simplesmente você não priorizou isso. Da vida, porque quando você dá prioridade, cara, a noite vira dia e acabou. Igual a gente fala da vida, né? A prioridade da vida, né? Quanto vale a tua vida, né? A gente sempre fala. Então... Tem aquele que a gente fala, né? A mulher fala, você quer 1 milhão, Luciano? Lógico que quer. Quer 5 milhões? Quero. E se eu te der 10 milhões? Opa! Mas se eu te der 10 milhões e falar que amanhã você não acorda? Você quer os 10 milhões? Claro que não. Então é isso que a gente fala. Tanto dinheiro sem nossa vida, né? É isso aí. Então mais ou menos isso que a gente está falando, a prioridade, né? A gente tem que, igual você falou, né? Ter prioridade para amar as pessoas. E você começa a se observar também, né? Eu fiquei 8 meses lá, eu coloquei quantas vezes eu consegui na casa da minha mãe, porque corrido lá é uma loucura. Então, hoje eu falo, minha mãe brinca, depois que eu vim para cá, eu vou mais visitar ela de quando eu morava lá, meus irmãos que moram lá. Agora você dá um tempo de qualidade para ela, né? Porque você vai para lá para isso. Isso, só para curtir ela. Exclusivo, né? Ela, tal, quinta, né? sexta, sábado, domingo, ó. Olha lá. Qual que é o nome dela? Áurea. Dona Áurea. Mas nosso programa não sei se vai sair essa semana, mas Dona Áurea, tá aí um recadinho da filhinha pra você, dizendo que te ama muito, tá com saudade, que logo, logo tá aí te visitando. E eu falo que quando você lida com pessoas, ter uma base familiar forte é muito bom. Né? Você vê pelo... a história do Marcelo eu não conheço muito, mas, por exemplo, a história do Nelson, né? Você, teu pai, teu irmão, você quando tem uma base familiar e você vai lidar com pessoas, você consegue ter um olhar diferente, né? Você consegue ter um olhar diferente. E eu acho que isso é importante, você tem que ter esse olhar também da família, do conhecimento, né? Também é muito importante você ter conhecimento, se aprimorar. Eu falo que, não sei se é no Dale... Acho que é no Dale Carnegie que eu fiz um curso que fala assim, você fala em 2 momentos da sua vida. Quando você conhece e quando você viveu aquilo.
Então, eu falo com propriedade de financiamento porque eu já fiz 4 financiamentos em 25 anos de casado, 24. Seu, né? Particular. Particular, meu, eu fiz, eu, Luciana, então eu vivi isso. Vivenciou, E presenciou. eu conheço o financiamento, que eu faço isso há quase 15 anos. Há mais de 15 anos. Sim. Né? Deixa eu fazer a conta, deu mais de 15 anos. Foi 2010, só fazendo isso. né? Você veio pra cá. Que eu vim pra cá, né? É. Mas eu trabalho desde Quando- 2006 com financiamento. Então, 17 anos. 17 anos. Então, você fala daquilo que você conhece quando você tem prioridade. Você viveu e você conhece. É Você isso aí. estudou, você... Então, é nesses 2 momentos que você vai discutir aqui alguma coisa. Isso em tudo, né? Você joga futebol. Sim. Você pode não Isso. ser um profissional, mas você entende das regras. é Então, isso aí. você Você pode, gosta, né? você pode falar. Né? Você vive, já viveu isso, né? Sim, sim. Então, essas coisas a gente aprende na vida, E né? o que é legal também, e hoje faz também com amor aquilo que faz, né? É isso aí. Sim, isso é importante. Porque isso foi aquilo que a gente conversou agora há pouco. Você se achou nesse negócio e falou, esse é meu propósito de vida também, propósito profissional. Nossa, meu olho Quando isso brilha. Então. É gostoso, né? é legal. Isso que é bom demais. E aí mas mesmo assim você conseguiu entrar no mercado de Maringá. Entrei, né? Daí você montou, É. começou como Fontinhas mesmo? Como que começou o nome da empresa quando você criou? Então, quando eu voltei pra cá, como eu te falei, lembra do degrauzinho de cada Lembro. vez? Eu não consigo olhar lá ao final da escada. Eu olho o meu degrau aqui, né? O que Sim. me atende, eu vou subir e vou... Então, a gente veio, eu vim assim, meu Deus, o que eu vou fazer agora, né? Cheguei aqui, já conheço as pessoas, já conhecia muitas imobiliárias. Sim. Já atendi ali pelo Itaú, já conhecia meu trabalho. E aí, o que eu fiz? Abri, não cheguei de imediato e já abri Trabalhando empresa. em casa mesmo, né? Comecei a visitar as Visitas. pessoas falando, olha, eu vou fazer um serviço diferenciado, de assessoria, tal. E aí, nesse momento, eu vi que eu sou a Luciana Fontinhas. Todo mundo me conhecia como Luciana Fontinhas. Isso E aí. quando eu chegava em Maringá pelo Itaú, Luciana Fontinhas, porque aqui o pessoal quer saber sobrenome. Sobrenome. Né? Curitiba Então, é só Luciano. lá eu era Luciana do Itaú. Então aqui eu era Luciana Fontinhas, porque aqui o pessoal é muito forte esse negócio sobre os Nogarolhos. Vai Isso. falando os nomes das Sim, pessoas, eu sim. fico olhando Família, assim. né? As Família. famílias. Então, eu falei assim, como que eu vou pôr outro nome? Todo mundo me conhecia por mas Luciana Fontinhas. Mas é muito engraçado Vixe, isso aí. Porque assim, porque você fala assim, é engraçado até quando era mais novo, né? Que chegava amiga em casa, o que você... Né? É isso aí. Até hoje. Como que é seu nome? Até hoje. E seu sobrenome? É, Sobrenome. Você é filho de quem? O Daniel. Isso é muito legal. Não é porque o pai quer saber porque eles conhecem, quer uma Estudou referência. junto, Isso. né? Namorou, foi pra não sei aonde, fez faculdade. E aí Hoje eu tá um pouco menos, porque Maringá veio muita gente de fora, já misturou bastante, mas ainda antes... tem essas particularidades. Tem, Esses dias tem eu atendi demais. fui atender uma pessoa, um corretor, e aí ele falando de Curitiba, ele falou assim, onde você morou lá? Eu fui falando dos bairros. Você conhece fulano? Eu, não. Porque assim, Curitiba é muito Curitiba é difícil você diferente, falar que você conhece, porque, imagine, é muito grande, não tem e como assim, comparar. Pessoal, eu morei lá 10 anos em Curitiba, a gente tem uma história lá também, são culturas diferentes, né? Enquanto em Maringá, até por conta do clima, da forma que a população foi formada e tudo, as pessoas tinham esse costume de se relacionar mais e conhecer famílias e tudo, e muito com vizinho, de brincar na rua, era diferente. Lá em Curitiba já não, né? Até por conta do frio, da forma, até da cultura, Perfeito. né? Muito, não tem tanto esse relacionamento assim, lógico, as pessoas se conhecem do bairro, mas não é tanto de frequentar a casa um do outro e tal, você sabe, você foi criada lá. Gente, né? muito diferente. Eu sei, conheci muita gente, só que tem aquela coisa, quando a pessoa gosta de você em Curitiba, meu Deus do céu, sai de baixo, né? É uma pessoa que... É uma parte diferente. Às vezes ele fica meio assim até te conhecer melhor, mas depois, O pessoal brinca é comigo, amigo mesmo. Brinca comigo assim, Luciana, mas você é tão expansiva, você conversa, tem certeza que você veio de Curitiba? Eu falei, sim, então, curitibano, tem um curitibano divertido. Tem. Mas Ele não é frio, né? Mas é porque lá é temperatura, gente. Não tem como você comparar. Você chega na Bahia, o povo te abraça, é animado, E não é só divertido. questão do frio, mas é que sempre é muito nublado também, tem menos, né? Menos sol e tudo. E o pessoal costuma fazer mais coisa em casa, ficar mais com a família, ficar mais dentro da família. Porque você não vai chegar, eu vou lá visitar o Nelson, eu não vou bater na porta se não tiver ninguém em casa naquele frio pra sair de casa. Não, eu ligo, eu agendo
interagindo com ele. Ó, Diferente, né? aqui você tá passando na casa de um amigo e você bate. Você tá em casa? Vamos tomar uma cerveja? Então é muito gostoso. Maringá é maravilhoso, assim. Essa parte aí. Aí é difícil emagrecer, né, assim? Mas tudo bem, a gente Mas tenta, né? quando você falou... Você fala emagrecer, porque a Emagrecendo tá com a gente aqui no nosso programa. Não, mas ele O Nelson emagreceu quantos quilos, né? Emagrecendo, assim? 14, 15. 14 já? Aqui, Ô, louco. Agora é só manutenção. Eu tô com 5.500. Quantos foi você, Luiz? Hoje? 5.600 já tudo. 5.600 em 2 Perdeu, semanas. Viu? 3 semanas. 3 semanas. 3 semanas, você viu? Esse aqui já tá faz 3 meses já. Mas... Só que ele não sai lá do Porto Rico. Só churrasco. Outback. Outback. Não posso falar porque não patrocina nós. Não para de abrir coisa boa aqui em Maringá, né? Pois é. Mas não, Maringá aí, tem Outback, tem bambu, não é? Ô, Luciano, e falando Não, do escritório, então você começou trabalhando, lógico, em visitando o pessoal das imobiliárias. E daí aí a Luciana Fontinhas começou. A Fontinhas virou a Fontinhas. Legal. Porque a Fontinhas era a Fontinhas. Daí eu falei, não, vai ter que ser Tem Fontinhas. gente que acho que nem sabe que teu nome é Luciana hoje. Acho Fala que com a mais ou menos Fontinhas. Sabe? E Não, aí- tô brincando, é que tu não fala. mas é Fala com a verdade, Fontinhas. fala com a virou- Fontinhas. Mas virou naquela a época, quando Fontinhas. você começou, você trabalhava só com o Itaú? Então, na verdade, quando eu vim, eu comecei com o Itaú e com a Caixa. Certo. Eram os 2 bancos de base. Aí Você já veio com a Caixa? Eu já comecei lá atrás, eu tinha uma parceria, né, lá atrás, e era o contrário. O primeiro cadastro que eu fiz foi pela Caixa, Entendi. porque a Caixa pediu exclusividade. E os outros bancos era mais fácil de remanejar. Sim. E aí eu falei assim, não posso, eu preciso, se eu quero ser diferente, eu tenho que fazer algo diferente. Então eu vim com assessoria, que era aquele serviço de tirar essa parte burocrática que você faz também. Eles queriam muito te dar bem. uma correspondência exclusiva. Você é um correspondente, cara. Isso. Isso, a Aí Caixa eu vai tirei exclusividade. essa questão da burocracia da mão do corretor, que é trazer para um profissional que entende, que vai atrás, que faz, que realmente faz essa parte de despachante, porque assim, Sim. pessoal, É às despachante vezes, imobiliário. É bem fácil de dividir. Ser correspondente bancário é você ser um autorizado do banco, você ser um Corban, você presta serviço para o banco, não para o cliente. É isso aí. Tá? Então, quando você agrega um serviço de assessoria, não é pelo serviço do correspondente. O Corban, ele não cobra para fazer a parte do banco, que o banco paga para ele. O serviço de assessoria, ele vem para fazer a parte documental. Correto. Que as pessoas... Vamos dar um exemplo bem simples, que todo mundo já deve ter usado pelo menos uma vez na vida. Eu vou tirar lá o emplacamento do meu carro. Você vai fazer ou você vai contratar um despachante? Você pode fazer, tá tudo bem. Não Isso tem mesmo. nada de errado. Ótimo. Você tem tempo, conhecimento. Mas se o teu tempo é mais caro, ou você não pode perder um dia Mais de precioso. serviço, ou você é um empresário, você vai fazer o quê? Contratar um Despachante despachante. pra fazer Ele isso. vai muito mais rápido. Ah, vou ter um custo com ele? Vou ter um custo com ele. Ele está fazendo um serviço para mim, então tem um custo. Sim. Então, é isso que valoriza. É igual o corretor. O corretor ele é pago para fazer a intermediação da negociação. Ele pode fazer o serviço de despachante para o cliente dele, mas talvez ele não tenha tanto conhecimento, né? Domínio sobre o negócio. Domínio sobre o negócio. Então, ele vai na prefeitura, ele vai... e não é assim... Não é office boy, gente, levar o documento. É Isso. analisar, é fazer... Segurança. É segurança, é tudo uma questão de complemento de profissões. Não, e tem um detalhe também que é o seguinte, você tem que fazer bem feito. E por quê? Porque se você não conseguir aprovação, dá para você dar a entrada de novo, demora um pouquinho, né? Demora um pouquinho. Um Um pouquinho pocão, bastante. Um pocão. Ei, Nelson, mas Né? é legal Então, que você vê a... como que é. Você vê que o pessoal pensa, não, é só juntar, é só não sei o que e tal. E existe um outro detalhe, pessoal, que é assim, você sabe o que precisa e como que é a característica de quem está do outro lado para aprovar isso também. Isso. Entendeu? Então, você tem um profissional na mão em que conhece os meandros da coisa. Sim. Né? Então, como que aprova, para determinado profissional isso é importante, para outros Expertise, né? não. Ela tem então, se você está expertise encaminhando disso. para essa agência, vai aprovar sim. Se for para essa, é assado. É isso Entendeu? aí. Tem que saber isso aí. Isso é só quem conhece. Conhecimento gera economia de tempo e economia de recurso financeiro. Sim. Né? Sim. Então, o conhecimento, você fala assim, estou pagando, estou agregando valor para isso, estou gastando. Espera aí. Não, você está investindo, né? Você está investindo. É isso aí. Perfeito. Então, eu estou investindo na compra do meu imóvel. Mas o que a Luciana colocou como exemplo, o pessoal tem
É isso mesmo, pessoal. Então, quando você vem contratar o serviço do financiamento imobiliário junto com ela, você não está contratando, está incluso toda a assessoria, não. Ela vai te agregar isso aí, o conhecimento que ela está te dando, para você justamente poder ter seu tempo, que é precioso, não só o meu, como o teu, todos são preciosos, para você poder correr atrás daquilo que você sabe fazer. E deixa na mão de quem sabe para cuidar disso daí. E um exemplo muito legal que ela usou esse do despachante do veículo, porque nada mais é. E a última vez que nós nos encontramos, inclusive, a gente estava conversando, e eu fiquei muito feliz. E ela fala assim, Marcel, eu fiquei feliz quando você saiu do cartório, e, querendo ou não, você conseguiu mudar um pouco o pessoal entender que esse valor que você oferece, a Dr. Doc oferece, que nós somos assessoria documental, então ela faz a parte de financiamento imobiliário e eu passo a parte de documentação. Então eu tenho o meu setor, ela tem o setor dela. Só que ao mesmo tempo eu presto serviço, eu cobro por essa assessoria. E que ela falou, é bom que você conseguiu valorizar os nossos escritórios. Tanto o meu hoje o pessoal valoriza mais, com você fora, porque querendo ou não, você trabalhou muito tempo no cartório, são palavras dela, né? Como você trabalhou muito tempo no cartório, você conseguiu agregar e valorizar. Foi bom tanto para... E saber como agilizar. Lógico. Isso, hoje eu vendo a minha expertise, assim como ela vende a expertise dela. Quais são os atalhos? E tem, pessoal, as pessoas têm que entender assim, concorrência é saudável. Sim. Por isso que existe parceria entre imobiliários. Lógico. Existe vários tipos de parceria. A Central Imóvel é um exemplo disso. Sim, perfeito. Então, quando a gente fala em trazer algo diferente, quando eu cheguei aqui, a pessoa, você não vai... porque eu faço com fulano, que é gerente da Caixa, eu faço com não sei o quê. Eu falo, tudo bem, continua fazendo com ele. Me manda o que ele não fizer. Então, foi assim que eu entrei. Me manda o que ele não fizer, porque assim, eu tinha uma expertise, ele tem outra e cada um tem a sua, e tá tudo bem. Não precisa fazer só um agregando para o outro, somando. E ao longo desses 10 anos, então vou aproveitar, né, a Fontinhas, dia 5/10, com muito orgulho, nós fazemos 10 anos de empresa em Maringá. Pensa, né? Olha só. E para empresário não é fácil, não. Não é a gente fácil, sabe a luta de acordar todo dia. E hoje a gente consegue, né, ter orgulho de falar que a gente está com 6 bancos base, né, na nossa plataforma. E fora parcerias que eu tenho, que a gente chega a mais uns 5, 6 fora. Então, a média de 12 bancos ali trabalhando. Aí cada um para um produto, né? Produto de aquisição, produto de home equity. Então, cada banco tem um produto e cada cliente tem um produto. Então, por exemplo, eu sou funcionário público, eu tenho renda formal. Eu vou fazer caixa, é meu perfil. É isso aí. Eu sou da agricultura, eu gosto do Banco do Brasil. Tudo bem, a gente faz para você Banco do Brasil. Então, o que eu quis trazer para Maringá é assim, pessoal, a Caixa é ótima, o Itaú é ótimo, o BB é ótimo, porque cada cliente tem um perfil. Então, tem cada perfil para cada cliente. Né? É isso aí. Então, isso que eu quis trazer e estou colocando a cada ano que passa. Quando eu conversei com o Marcel, é importante as pessoas entenderem assim, a gente tem que respeitar o nosso concorrente e não atacar o concorrente para que o teu seja melhor. Sim. Então, se o meu é bom, o que ele é bom? X, X, Y. O que dele é bom? Né? Y, Z. Isso. Então, tá tudo bem. Então, hoje, às vezes, o cliente gosta do meu perfil de trabalho. Às vezes eu gosto do perfil dele, às vezes eu gosto do perfil de um outro. E hoje eu fico muito contente, né? Porque tem várias empresas que são multibancos em Maringá. E eu tenho esse orgulho de falar que eu fui a primeira empresa multibancos de Maringá, né? Tirando as grandes aí, que não compara. Mas aquele trabalho customizado, como diz alfaiataria, humanizado. É feito para a pessoa. E acho que é isso, né, Marcel, que é o importante. Porque se você vai trabalhar com multibanco, se você vai trabalhar com produtos diferentes, como é que você não vai ter um trabalho humanizado? Você tem que entender o problema, você tem que ouvir bastante para saber o que encaixa melhor para o perfil. Né? De novo, pessoal, nada contra os bancos, pelo amor de Deus, mas a gente sabe que dentro de banco você falou, esse mês é o mês do home equity. Esse mês é o mês da gente bater meta de financiamento. Então, normalmente, você tem que dar uma preferência para algumas coisas. Então, a prioridade são as metas do banco. Agora, quando você atende dentro dessa opções, né? Você se adequa à necessidade do cliente e não da empresa que você trabalha. E às vezes você fala para o cliente, olha, às vezes essa situação que você está buscando não é a melhor. Né? Outra coisa que eu acho muito legal assim, ao longo desses 10 anos que eu aprendi. Você não deixa de ser parceira dos bancos também. Sem dúvida.
Não entendi. E você não deixa de ser parceira dos bancos também. Sim, pelo contrário. precisa, Pelo né? contrário, Porque uma coisa não anula a precisa. outra, né? Como eu falei, e você falou assim de gerente, né? As pessoas pensam que nós somos concorrentes das agências. Nós não somos, nós somos um braço das agências. Sim. Então, o cliente que, eu quero fazer com o meu gerente. Não, Tudo bem, então o gerente vai aprovar teu crédito e uma central em São Paulo vai cuidar do processo. Ele não tem braço. Não tem, né? e também E não tem... Se nós fazemos o processo, Foge da eu tenho que alçada aí, vincular né? uma agência, eu vou vincular na agência do teu gerente. É isso aí. Então, a gente não é concorrente da agência. Sim. Então, o cliente, você vai fazer diferente dele? Não, a taxa vai ser a mesma, o fluxo vai ser a mesma, só que a diferença é que eu estou fazendo por aqui, por Maringá. Você está sabendo quem que está fazendo, como que está rodando. Ele não tem esse tempo. O gerente de banco, as pessoas criticam muito. Eu já vi concorrentes meus falar mal de gerente de banco, mas é bem aquilo que você falou, bem polido, né? Tuas palavras foram muito polidas e você está corretíssimo. Por quê? Quem trabalhou dentro de uma agência, eu nunca trabalhei em agência, né? Como eu te falei, eu sempre trabalhei dentro de produtos específicos, né? Então, mas convivia com as agências. O gerente tem muita meta. É muita meta, é muita coisa. Então, não é que ele é incompetente ou não liga para o cliente. Ele trabalha para uma empresa, e essa empresa tem regras, e ele tem que seguir a regra daquela empresa. Sim. Então, E tem tempo, né? Ele não tem o tempo de ficar atendendo e entendendo a necessidade. É isso aí. Ele apura, não é que apura menos, ele tem... Menos cada tempo, mês, né? os 30 dias passam rapidinho. Não consegue conciliar, precisa, não adianta. E assim, é uma pressão grande, a gente sabe como e que é isso. atende milhares Muita gente, de pessoas numa carteira só. Então, o especialista é especialista, né? Quando a gente fala do despachante, você vai lá, você vai ficar numa fila com não sei quantas pessoas para fazer o emplacamento da sua placa. Agora, se você faz com o despachante, ele já tem todas as entradas, ele tem um caminho diferente, ele tem um conhecimento, é rápido. Ô, Luciana, aproveitando agora, já que estamos com a expert em financiamento aqui, tem algumas perguntas sendo feitas aqui. Gostaria de você perguntar para você, que o nosso tempo aqui já é curto, ó, por incrível que pareça. Já passou 50 minutos e a gente falou que ia ser rápido, Falei né? pra você, passa rápido, tá vendo? A conversa tá boa. Boa, vai fluindo. Eu ia falar até que eu tava feliz, porque quando ela me falou, Marcel, você sabia que quando eu cheguei em Maringá, uma das primeiras pessoas a me ajudar no cartório foi você? Eu falei, não sabia. Nossa, um inventáriozinho. Quer dizer, eu tava fazendo a parte documental só do financiamento e ele fez a parte burocrática de cartório na época lá. Você vê como que é legal. Bacana. São lembranças, né? E eu lembro ela que eu ficava ligando para ela, que eu lembro que eu queria conquistar ela para trazer pro cartório, para fazer a documentação comigo. Falava, Luciana, vem pro cartório, Luciana, vem pro cartório. E eu lembro que ela era referência na Caixa Econômica, fazia muito trabalho nessa parte de financiamento. Mas vamos lá, uma pergunta que o pessoal está perguntando aqui. Luciana, o financiamento é dívida ou é investimento? O que você me diz, amiga? Hoje a gente faz até um treinamento para as imobiliárias, justamente tendo essa visão, né? O financiamento como investimento. Porque assim, as pessoas têm muito esse preconceito do empréstimo, né? Mas vamos falar sobre investimento. Depende do ponto de vista que você vai fazer. Se eu for pegar um imóvel e fazer um financiamento para levantar um capital, eu estou fazendo uma dívida. Se eu tenho oportunidade de comprar um imóvel que valoriza no mínimo, dependendo da cidade, de 15% a 20%, dependendo da cidade, até 25% de valorização, e eu estou deixando de pagar aluguel para poder fazer o financiamento, ele é totalmente um investimento. Porque o tempo que eu levo para juntar esse dinheiro para comprar um imóvel, o imóvel se valoriza. Continua valorizando. Então, eu já estou usufruindo do bem, eu estou ganhando a valorização do bem, quer dizer, eu pago 10% de juros e o meu imóvel valoriza 15%, vou ser bem conservadora, eu não estou ganhando dinheiro? Sim. Então, ele é um investimento. Sem dúvida. Então, depende de qual finalidade que você vai fazer. Se eu for usar o meu imóvel para levantar um dinheiro, ele é uma dívida. Mas dependendo do que eu vou usar com esse dinheiro, ele é um investimento. Eu, empresário, dou minha casa em garantia, levanto lá 500 mil e monto mais 3 filiais. Eu não estou usando ele como investimento? Então, tudo é uma questão de ponto de vista. Vamos dar um exemplo mesmo de uma carteira. Surge uma carteira de locação para uma imobiliária. Administrar, que está com um preço bacana e que dá um retorno praticamente que imediato. Lógico, tem toda a transição e tal para fazer. E às vezes, no caso do home equity, né? O home equity ele pode dar às vezes até 6 meses, né, de carência tem várias... e tal. Aproveitando, então, já pergunta para o que esse home é home equity, que está muito famoso, né? Hoje está na moda, né? É o caso assim, às vezes surge um exemplo, que a gente está falando do mercado imobiliário, surge uma carteira de locação num valor legal, que vai dar um retorno para
para essa imobiliária. E às vezes tem um imóvel, né? Que você pode fazer um home equity, que dá até um prazo aí de 6 meses até as coisas se organizarem. É um exemplo. Totalmente investimento. O home equity, ele está sendo muito bem falado no Brasil, porque o empresário vai fazer um capital, né, levantar um capital de giro com a Selic a 13,75. Vou aproveitar esse gancho aí. A Selic é 13,75. Hoje a maior taxa de juros de crédito imobiliário está girando em torno de 11. Um banco alternativo 12. Então, para vocês verem como o crédito imobiliário é diferenciado, ele está abaixo do Selic. Ele é o único empréstimo hoje no Brasil que ele está abaixo da Selic. Então, para você ver como o crédito imobiliário ele é diferente. Então, o home equity ele veio para dar esse fôlego para os empresários, né? Então, por exemplo, eu tenho um imóvel no valor de 500 mil, eu posso pegar até 60% desse imóvel. Então, eu pego lá 250 mil. O que você vai fazer com esse recurso? Eu vou pagar contas da empresa, né? Então, eu vou pegar ele como um empréstimo mesmo e vou pagar contas da empresa. Que eu posso ter carência para pagar. Eu posso fazer em 10, 15, dependendo do banco, 20 anos. No mais 20 anos, olha os juros que ele vai pagar. E com o mesmo formato de quitação da aquisição. Então, eu posso fazer em 10 anos e quitar em 2, 3, 4, 5 anos. Porque daí eu tiro todos os juros da operação. Porque isso aí é uma outra coisa que o pessoal tem mania de fazer a conta assim. Eu pego da primeira, pego até a última, somo tudo e isso que eu vou pagar de juros? Não. O crédito imobiliário, gente, é o único empréstimo no Brasil que você quita capital real. Ou seja, se você quitar... Se você pegar 1 milhão e esse 1 milhão você pagar em 30 anos, sim, você vai pagar 2 milhões. Estou falando em 360 meses. Se você quitar ele em 2 anos, você vai pagar juros de 2 anos. Você tira todos os juros da operação. Não tem nenhum outro empréstimo que faz isso. O maior exemplo que foi dado foi justamente o que ela falou. Ela, na vida dela, ela já fez 4. Se você parar para pensar, se cada um ela for 30 anos, ela teria mais de 120 anos. Com certeza. Então ela antecipou esses pagamentos, é isso que o pessoal tem que entender. Muita gente não entende essa questão, que você pode antecipar, eu vou pagar tudo, é igual ela falou, você não pega a primeira e a última e soma os juros, não. Se você for ficar pagando só 2 anos, você paga os juros equivalentes aos 2 anos. Você antecipa e deixa de pagar os juros dos anos total, seguro, ficou tudo. Pagando. É isso aí. Mas quer um exemplo muito bom, que as pessoas às vezes deixam a oportunidade de comprar um imóvel, por causa de um imóvel de 1 milhão, aí briga lá, briga de cá, falta às vezes 100 mil reais, e ele não quer pegar uma permuta. O que a pessoa faz? Ela faz o financiamento, vende com calma o imóvel dela, e ela pega esse financiamento, paga o vendedor, ganha a oportunidade de que ela está ganhando, às vezes, na compra 15%, 10%, que está abaixo do preço, vende o dela com calma, quita 100% da dívida ali em 2, 3, 6 meses pagando o financiamento. Se ela somar o que ela vai pagar de parcela em 6 meses, perto do desconto que ela ganhou na casa e da valorização que ela vendeu bem o imóvel dela, porque na permuta, às vezes, você perde um pouquinho. Cara, não vale a pena negócio. Segurar. O comprador sai contente, o vendedor sai contente porque não pegou a permuta, o corretor sai contente porque finalizou a venda. Então, sim, o financiamento ele é um investimento. Né? E o home equity ele vem para várias outras coisas. Por exemplo, eu acabei de fazer um home equity para um cliente meu que ele estava aumentando as empresas dele. Ele precisava montar uma filial. Ele está levantando um recurso de 500 mil sobre o imóvel dele para montar essa filial. Que ele falou assim, Luciana, em 2 anos eu quito e eu já vou estar ganhando X valor. Então, o home equity... vai se pagar e não vai sobrar. E ele tem um prazo longo. Porque ele já é do ramo, né? Ele está abrindo uma filial. Então, ele já tem aonde fazer, qual que é o estudo de viabilidade, vai vir um outro porque investimento. Tem oportunidades também que não dá para perder, né? Parece um imóvel muito barato também. Sim, né? Oportunidade. Ele é construtor, mas ele talvez não tenha aquela liquidez naquele momento, mas ele é uma oportunidade que apareceu para ele. Quer ver uma coisa muito legal? Acabei de fazer para um médico. Ele estava comprando um imóvel que é onde ele vai montar a clínica dele. Esse imóvel era barracão, não dava financiamento. Ele tinha uma casa alugada de 1 milhão e pouquinho no Azaleia, e 1 milhão e pouco, não lembro o valor agora. Ele precisava só de 500 mil para finalizar, o restante ele tinha. Aí eu falei, olha, sobre esse imóvel que você está comprando não dá, porque ele tem um barracão em cima, o banco não financia barracão. Aí, o que ele fez? Ele fez um home na casa dele. Mas os juros não é maior? É maior. Mas olha a tirada, ele estava pagando muito barato no... Sim. Aí, o que ele fez? Terreno. Fez o financiamento, pagou à vista,
Porque em 6, 7 meses ele vai quitar. Pode ter conseguido uma proposta melhor, que pagou à vista. Perfeito. Totalmente. Já estava Ganhou sendo na vendido compra. muito bem, porque nem todo mundo consegue comprar um imóvel com barracão em cima. Tem que E ser é o no local que ele cash. queria também, né? E pense quando ele estava assim com o sorriso daqui E aqui. vai transformar aquilo numa clínica ideal. Que pra vai ele. faturar o dinheiro para ele. É isso aí. E era o local que ele precisava para poder montar a clínica que ele queria. E aproveitando o gancho que você está falando dessas coisas aí, tem uma outra pergunta. O que se deve levar, que é justamente o que nós estamos conversando, o que se deve levar em consideração? Taxa, prazo ou juros? Taxa, juros, mesma coisa, né, ali, né? E prazo. Eu acho, bem aquilo que o Nelson falou. Você tá... Depende do cliente. É o Às vezes perfil, você fala né? assim, a gente não acabou de falar que ele está pagando um juros de 12% para fazer uma negociação, porque quando você compra um imóvel, o que você vai levar em consideração? O que você está ganhando como um todo? Carro, você tem depreciação. Imóvel, você tem valorização. O que você vai levar em conta no prazo? Eu quero uma parcela menor, então eu quero um prazo maior. Não, eu quero um prazo mais curto, eu tenho uma renda muito alta, eu quero pôr um prazo de 5 anos. Aí você explica que você pode jogar em 30 e quitar em 5, a pessoa não quer fazer em 5 anos, ela quer jogar em 30 e quitar em 5. Então, ela vai levar em consideração o que naquele momento é mais importante para ela. Tem pessoas que vai falar assim, não, eu só quero taxa e pronto, acabou. Beleza? Então, vamos adaptar você, tua renda, teu formato, para você entrar num banco que tem uma taxa menor. Porque esse banco que tem uma taxa menor, ele te exige mais. Né? Aí, quando você começa a mostrar que ele vai ganhar com o imóvel, ele fala assim, não, mas não tem problema pagar um pouco mais de taxa, porque eu vou estar concretizando uma compra que vai me dar um retorno. Né? E é fora que a portabilidade, Marcel, ele te proporciona a qualquer momento você mudar esse produto que você contratou. Com a taxa, com os juros e com o prazo maior, você pode portabilizar daqui 6 meses para um banco que te oferta algo melhor. Então, você não fica engessado no crédito imobiliário. E nos outros empréstimos o que fez com também. que os bancos também repensassem um pouco, né? Assim, já fazer algo melhor desde o início, né? Sim. Porque essa questão da portabilidade, de uns anos para cá, fez com que... mudou muito, né? Baixou bastante, foi bom, né? Mas aí as pessoas pensam assim, vou esperar as taxas baixar para eu poder comprar meu imóvel. Porque aquelas taxas de 6,90, né? Chegamos, né, Luciano? 6,9. 3, né? Aí eu falo para você... Isso aí vai ser muito difícil voltar se isso aí. você for esperar a taxa baixar, daqui 1 ano, esse imóvel que você está pagando 200, vai estar dando 220, 230. Aí. Até mais, né? Estou sendo conservadora para não falar besteira aqui, tá, Nelson? Dependendo. O especialista aqui é o Nelson. Não, mas vou dar um exemplo aqui, ó. Vamos lá. Você falou de Porto Rico, brincou de Porto Rico. Mas um terreno que eu comprei há 2 anos atrás, paguei 100 mil. Hoje vale 200. Sim. Você está entendendo, Luciano? Se eu tivesse comprado ele, vou dar um exemplo alguns besta, terrenos, né? Eu podia ter pego esse dinheiro, esses 100 mil, e ter... o pessoal fala, mas Marcelo, você comprou um terreno parcelado. Mas esse parcelamento, o terreno dobrou. Pode ser que eu não venda por 200, mas que eu vendo por 150. Já ganhou dinheiro. Já não ganhei 50%? Nós estamos falando de base de 15, 20, igual a Luciana comentou. Entendeu? Isso por baixo, né? Você é só você ver o que aconteceu com alguns condomínios fechados e chácaras na pandemia. Porto Rico. Por conta do final da pandemia que as pessoas se viram presas dentro de apartamento e começou a ter procura por casa, pelo menos por um espaço que ele pudesse sair. Criou um valor muito grande, né? Então... O imóvel sempre vai ter valorização. Aí, assim, até acho que foi, não sei se você vai comentar isso, mas esse é um assunto que dá para falar muito bem naquela questão do consórcio que a gente estava conversando. Porque ele falou assim, qual que é o melhor? Eu falei assim, é uma pergunta, o pessoal precisa entender, o pessoal estava conversando, né, a Luciana e eu aqui nos bastidores, perguntando sobre o consórcio e financiamento, é isso que ela vai comentar agora. Isso, porque assim, falando nessa situação, é ponto de vista. Eu mexo com os dois, eu tenho financiamento e tenho um consórcio, então eu procuro respeitar muito os dois produtos, porque são perfis diferentes. Não tem como você comparar o cliente do consórcio para o cliente do financiamento. Porque, como ele falou ali da valorização do imóvel, né? Muito bem dado o exemplo aí da pandemia, dos imóveis em condomínio. Quando você está com financiamento, é imediato. Então, por exemplo, eu já comprei essa casa, que vale 1 milhão. Isso. Eu já estou usufruindo dessa casa que vale 1 milhão. E eu estou ganhando a valorização dessa casa que, nesse período, foi para
1,5 milhão, 1,6 milhão. Isso. Então, esse é um produto, esse é um perfil de cliente. Tem cliente que ele é conservador. Eu quero fazer um consórcio para investir lá na frente. Porque o consórcio ele só vale a pena para você comprar e você esperar ser contemplado. Porque se você antecipa, se você faz aquela Antecipação, né? Antecipação, tipo, dou o lance com a própria carta, eu estou pagando em dobro a taxa, a tarifa. Se eu vou antecipar, não vale a pena, porque, entre aspas, não tem juros, então você não tem desconto nenhum, mas Sim. você tem a correção do saldo devedor, que é bem agressivo. Então, o cliente ele tem que saber o que ele está fazendo. É isso aí. E aí ele vai decidir. Então, não existe o melhor. Existe o que é melhor para você. E aí, para aquele momento. Para aquele momento. Para aquele momento, o que é melhor para você? Você está com Isso. muita pressa para ter esse imóvel? Perfeito. Ou você quer já fazer um planejamento? Isso. Você quer fazer algo que você vai investir mensalmente, Aí você sem vai- pressa, tal? Depende. E você tem que... São produtos diferentes. Então, assim, a pessoa tem que entender que são produtos diferentes. Por exemplo, eu falo para o meu cliente, eu vou quitar em 2 anos. Então, não é consórcio. Porque o consórcio, como você tem a taxa de administração, que às vezes é 20%, 25%, 30%, 15%, vai dependendo do consórcio, você não tem abatimento de nada. Se você vai quitar, o financiamento é perfeito, porque você não paga juros nenhum dali para frente. Você vai pagar juros por aqueles 2 anos e acabou. Você tira todos os juros da operação. Então, eu já fiz muito cliente que veio para fazer financiamento e a gente vendeu uma carta de consórcio, porque não era o momento dele do financiamento, ele não tinha condições de financiar, porque precisava de uma entrada e tudo mais, e o cliente que veio fazer consórcio e saiu com o imóvel, em 60 dias estava morando na sua casa. Então, são perfis diferentes, Marcel. Isso que é importante, as pessoas respeitar os 2 produtos. E você vê que, ele já respondeu 2 perguntas nossas aqui, já Uma só. Não, já. Porque uma que seria, se dá para pensar financiamento como meio de alavancagem financeira, né? Total. Sim. Principalmente com investimento, né? Como Total. investimento. E também a questão da assessoria, né? Que a gente Do falou antes, despachante, né? Porque é a assessoria Isso. e não diretamente no banco, né? Porque usar a assessoria é justamente por conta dessa questão da humanização, né? Da personalização. E o cliente, ele pode. Se ele falar assim, não, quero só o serviço do Corban, só o serviço do despacho do correspondente, tá tudo bem. Você viu que o curitibanismo dela volta Continua. sempre para cliente. É cliente. Ei, é que você não me viu na segunda-feira, quando eu estiver voltando de Curitiba. Ei, uma hora e 15, então assim, a Jovem Pan vai brigar com a gente. Ei, Luciano, eu queria saber se você gostou do nosso podcast chegando no final. O que aí? Foi legal, né? Show, né? Eu quero agradecer muito vocês, né? Que Do Vendendo isso. Maringá, da Jovem Pan, da Central. Agradecer a todos os maringaenses ao longo desses 10 anos, a todos os meus clientes, pela oportunidade, né, de conhecer meu trabalho. Obrigada por poder falar um pouco da minha história, porque Isso é existe legal. uma pessoa por trás da Isso essa aí. que é a nossa intenção. Essa uma luta é a diária, Jovem né? Pan. Não foi fácil Vendendo entrar Maringá. no mercado de Maringá. Mas foi E hoje muito você é parceira da prazerosa. Central. Total, É isso aí. né? Eu sou parceiro daquele que quer um bom trabalho. Então eu falo que eu quero me juntar com pessoas boas. É isso aí. Né? Então é por isso que eu estou aqui hoje. Show de bola. Só pra Parabéns agradecer. pela sua história, parabéns pela trajetória, né? linda. E a gente sabe que não é fácil e tem muita luta. E a gente ficou muito feliz de você poder participar com a gente e contar também um pouco da tua vida. Isso. Porque às vezes a obrigada. pessoa conhece você da parte profissional, vai lá, acaba esquecendo, né? documento, mas quem que é a Luciana Fontinhas? É isso que a gente quer saber. Histórias aqui tem muitos, mas o prazo é muito curto. Vai voltar mais. Eu imagino, Vai voltar mais, eu sou de 40 minutos, já deu uma hora e passou um pouquinho só, né? Só um pouquinho, mas é gostoso, né? a gente vai falando, vai conhecendo a mas história. é muito legal. E parabéns por tudo, viu, Luciano? Aproveitando, já deixa as suas redes sociais para quem está assistindo a gente, para poder te seguir e acompanhar você aí. @Fontinhas Assessoria no Instagram, @Luciana Fontinhas, tá? Siga a gente lá tem bastante dicas. Estamos com uma filial também, né? Nesses 10 anos aí, montamos uma filial, vai fazer agora 1 ano lá em Balneário Camboriú. Então, a gente levou um serviço diferenciado para lá. Legal. Então, se vocês precisarem de serviço de documentação lá, de financiamento, Boa. uma orientação, às vezes até de uma referência de uma imobiliária de lá, que quer Sim. fazer uma parceria. Lu, você conhece? Se eu não conhecer, eu vou buscar conhecer para Como vocês. estamos no YouTube, o Brasil compra Balneário Camboriú. Se você estiver vendo, mesmo que não seja de Maringá, olha. Financiamento no Brasil inteiro, vendo? né? Isso Mas aí. com uma filial física lá, porque lá precisa de ter uma filial física devido à demanda que eles têm. Legal, tá? né? É muito difícil trabalhar em termos de documentação, então o cliente quer essa segurança, né? Então o cliente do Brasil inteiro que quer fazer com uma empresa que vai trazer segurança, tanto de financiamento ou só de documentação, a gente vai estar à disposição de vocês.
Top. Que legal. Parabéns. Show de bola. É isso aí. Temos aqui A pergunta final, né? Final, uma pessoa, ela já até respondeu um pouquinho, né? Já, agora vai responder com mais Mas prioridade. E aí, o que te fez amar Maringá, né? Pelo que você já falou, né? E por que Maringá é diferente? Porque o nosso programa, Luciano, é Vendendo Maringá. Então a gente vende Maringá para todo mundo. E a gente vende o quê? As coisas boas. Então você respondeu durante a sua entrevista bastante coisas do porquê de Maringá. Mas agora a gente queria saber diretamente o porquê Maringá. E por que você acha que Maringá é considerada a melhor ou uma das melhores cidades do Brasil em se viver? Vou falar 3 coisas. Eu, quando vim de Curitiba, me surpreendi muito com as escolas aqui, tá? Educação é muito valorizada em Maringá. E quando você valoriza... Uma cidade que valoriza a educação é a base de qualquer família. Então, quando você busca morar bem, você busca o melhor que é para a sua família. Então, a educação... eu posso dar como referência a questão da infraestrutura da cidade, falando das partes mais técnicas, né? Sentimental, eu já falei aqui a todo tempo, mas a parte de asfalto, quem vem de fora fica muito surpreso com Maringá. É uma organização muito grande, assim. Abre um loteamento, já está tudo asfaltado. Isso, para quem vem de fora, é sensacional. Curitiba tem bairros lá com 20 anos que não tem asfalto ainda. E, claro, né, eu acho que a parte sentimental da cidade é as pessoas. Maringá abraça você, as pessoas têm esse calor assim, da cidade. E eu me sinto acolhida por Maringá, pelas pessoas daqui. E Maringá me deu o que eu sempre busquei, a oportunidade de crescimento. Não foi fácil? Não foi fácil, como não é em lugar nenhum. Mas aqui eles pelo menos me ouviram. Então eu já agradeço muito a Maringá. Parabéns, Maringá. Que isso, show excelente. De bola. É bom a gente escutar isso das pessoas que vêm, igual ela falou, né, no começo, né, pessoal, quem não assistiu no começo, volta lá e assiste e verifica o que ela falou. Ela ficou aqui um período, foi para Curitiba, não aguentou, voltou para Maringá. 8 meses já voltou. Já quis voltar. É isso aí. É isso aí. Então foi picado por Moringá. Bebida água. Bebida água. Mas é isso aí, pessoal, quem estava assistindo, muito obrigado. Não esqueçam, sigam a gente lá no YouTube, Vendendo Maringá. Dá um sininho lá, segue a gente. Nós estamos toda hora à disposição para poder ajudar vocês. E não esqueça da promoção, voltando a falar do Cineflix. Comente aí o porquê Maringá é considerada uma das melhores cidades do país em se viver. A melhor frase vai ser escolhida pelo Nelson. E ele vai ver lá, vai concorrer a 2 pares de ingresso nesse mês de junho. Não percam. Cineflix e Vendendo Maringá, mês de junho, promoção dos namorados. Tem uma comissão que escolhe, viu? Depois que o cara não ganha, vai ficar bravo comigo. Não é assim, a não. Comissão. Olha o Luizão, o Luiz que é a comissão. Não coloca a responsabilidade não, olha lá. Luiz, tem uma... Ariane. Tem uns 10. Depois que a você escolheu a Central. minha frase, vai brigar comigo na rua, rapaz, tá louco. Eu posso mandar uma frase lá? Pode, deve. Escreve lá, acompanha a gente pelo YouTube e pela rede social também, lá no Instagram, @Vendendo Maringá. Ó, pessoal, compartilhe, que eu falei lá no grupo lá, juntos somos mais fortes. Então, se você puder ajudar a gente a deixar Maringá cada vez melhor, compartilhe o nosso... aqui acabou uma entrevista nossa, uma entrevista ótima, maravilhosa. E assista, compartilhe, divulgue, impulsione, ajude a gente também. Não é isso aí, Nelson? Muito conteúdo vindo por aí ainda. Novidades vão ter por aí, pessoal. É isso aí. É isso aí, Luciana, muito obrigado. Que Deus te abençoe, sucesso sempre. Gratidão. Que precisar, estamos à disposição. Vamos lá. Um abraço, pessoal, a todos que estão assistindo a gente. Valeu, pessoal. Que Deus abençoe a vocês. Um abraço, fique com Deus. Tchau, tchau.